Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor seja convosco. Hoje eu quero aqui conversar com você um pouquinho a respeito de identidade. Quem é você? No Evangelho de Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao 11, Mateus fala acerca da tentação de Jesus. No versículo 1 ele começa: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Iniciando seu ministério, Jesus é batizado no Rio Jordão por João Batista e nesse momento o Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba e Jesus ouve a voz do Pai: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Em seguida, o Espírito Santo conduz Jesus ao deserto para ser tentado. Naquele momento, há um confronto ali entre Jesus e o diabo. O diabo sabia quem era Jesus. Neste episódio, por 2 vezes, o diabo questionou Jesus se ele era o Filho de Deus. Na primeira tentação, Jesus é tentado a provar que ele é o Filho de Deus, transformando pedras em pães. E na segunda, dando ordens aos seus anjos para o segurarem após ele se lançar da parte mais alta do templo. Quando Jesus veio ao mundo, ele se tornou homem para morrer em nosso lugar como sacrifício vicário, nos substituindo na cruz do Calvário. Mas por que Jesus se tornou homem? Na forma de Deus, Jesus não podia morrer. Deus não morre. Assim, ao se tornar homem, Jesus se identificou com o ser humano, assumiu a nossa humanidade, mas sem pecado. Isaías, no capítulo 53, versículo 4 e 5, ele vai dizer: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. No livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim um que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. O diabo, naquele momento, coloca em dúvida a identidade de Jesus, quer que ele prove que ele é o Filho de Deus. Ele diz: se tu és o Filho de Deus. Jesus sabia quem ele era e sabia o que veio fazer. No Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18, Jesus diz: por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. Jesus não precisava provar nada para ninguém, nem para si mesmo, nem para o diabo e nem para o mundo. Jesus tinha identidade própria. Jesus tornou-se homem, mas não deixou de ser Deus. Porém, não iria usar os atributos de Deus para cumprir seu ministério, pois ele veio para cumprir a exigência da justiça de Deus, morrer no lugar do pecador como homem, mas sem pecado e sem mácula. Jesus podia transformar pedras em pães e tinha autoridade para dar ordens aos anjos para livrá-lo de qualquer situação, inclusive da própria cruz. Mas não iria fazer isso pelo seu bel prazer e muito menos para satisfazer a vontade do diabo. Um detalhe: quando Jesus foi ao deserto, ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Não foi o diabo que foi ao encontro de Jesus, que foi atrás dele naquela situação. Foi Jesus que foi ao território do inimigo para anunciar que o seu império seria destruído, que ali estava o Filho de Deus para desfazer as obras dele, do diabo. Jesus usou uma ferramenta que está disponível a qualquer pessoa que queira usá-la nas batalhas contra o inimigo, a palavra de Deus. E ele, Jesus, venceu o inimigo. A mesma estratégia que o diabo usou contra Jesus, continua usando contra a igreja de Cristo,
contra os filhos de Deus. Quantas vezes somos afrontados e desafiados a provarmos que somos filhos de Deus, que somos servos do Senhor ou que temos a salvação? Da mesma forma que nosso Senhor Jesus, não temos que provar nada, não temos que fazer ou ver milagres para crer, nem para nós e nem para os outros. O maior milagre aconteceu em nossas vidas foi quando nos rendemos ao senhorio de Cristo Jesus e tivemos nossas vidas transformadas, restauradas. Jesus consumou a obra da redenção no Calvário. O que temos que fazer é apenas crer. João 11, capítulo 25 e 26, Jesus disse assim: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Lá em João capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Nossa identidade está em Cristo, pois assim como Jesus se identificou conosco, assumindo a forma de homem, nós, quando cremos em Jesus, nos identificamos com Ele, recebemos a adoção de filhos e podemos, pelo Espírito Santo, clamar: Pai nosso. Sim, Deus verdadeiramente é nosso Pai. Na terceira tentação, o diabo muda a abordagem, oferece a Jesus as glórias e o esplendor dos reinos deste mundo em troca de adoração a Ele. Muitas pessoas já caíram nesta trama. Quantos já abandonaram a Cristo em troca destas glórias? O diabo é mentiroso, pai da mentira, é enganador. Que glória, que esplendor existe no mundo, nos seus reinos. O Salmo 73 nos mostra bem esta realidade. Apenas aparência de glória e esplendor, apenas engano, mentiras existem no mundo e nos seus reinos. Olha bem, o começo do pecado é uma descida fácil, porém, as consequências advindas do pecado são desastrosas. Quantos que entraram pelo caminho do engano, do adultério, das drogas e tantas outras ofertas malignas, e hoje estão amargurados e destruídos? Em muitos casos, por não quererem se humilhar e assumir seus erros, por não quererem passar pelo caminho do arrependimento, muitas vezes perecem. Jesus venceu o inimigo das nossas almas, o diabo. Jesus venceu o mundo, venceu a carne. A nossa adoração é devida somente a Deus. A nossa adoração é devida somente a Jesus Cristo, ao nosso Senhor e Salvador. O problema não é a presença do inimigo nos tentando, não. O problema é a ausência de Deus em nossas vidas. Não é o lugar onde nós estamos que nos traz vitória, mas onde está o nosso coração. Adão caiu lá no jardim do Éden, Jesus venceu no deserto. Lucas 12:34 diz: por onde estiver o seu tesouro, ali também estará seu coração. E em Provérbios 4:23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Meus irmãos, nós temos identidade em Cristo Jesus, somos filhos de Deus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.